Começou a Copa do Mundo, uma Copa diferente, não só pela data, por ser no final do ano, adequando-se ao país sede, né, Catar, mas também em função da gente aqui no Brasil, que acabou de passar por uma eleição presidencial apertada, está vivenciando aí um governo de transição que lida com a questão ultra relevante que é a PEC para acabar com a fome, né? Ou seja, combater a fome e toda a resistência do mercado financeiro, da alta burguesia brasileira para não colocar isso dentro do orçamento, dentro do teto de gastos. Então vejam, olha a situação que a gente está vivendo e a grande questão que se põe é: será que em função da Copa do Mundo essas questões essenciais, econômicas, sociais, vão ser colocadas para escanteio? Bom, eu vou dividir minha exposição aqui em duas partes. Primeira delas, vamos falar aqui do Catar propriamente dito e segundo, do Brasil. No que se refere ao Catar, primeiro que é um país recordista em termos de violação dos direitos humanos. É impressionante, a gente sabe que ultimamente as Copas que vão sendo realizadas com a construção de estádios, desapropriações, baixos salários, más condições de trabalho. A gente sabe que isso aconteceram em outras Copas, aconteceram na nossa aqui. A gente viu o que aconteceu, as desapropriações no entorno lá do Maracanã, no Rio de Janeiro, né? Todos os problemas que deram aí nos outros estádios, né? E que viraram alguns elefantes brancos. Mas tudo isso comparado com o Catar é uma coisa extremamente impressionante do ponto de vista negativo. Ou seja, o Catar praticou um negócio chamado calafa, tá? Calafa com K, que é o quê? Quando o trabalhador estrangeiro chega, a carteira de trabalho dele é retida e ele só pode mudar de emprego com a autorização do patrão do emprego atual. Ou seja, gente, isso aí é colocar o trabalhador num regime aí análogo ao da escravidão. E basicamente vieram trabalhadores de onde? De países muito pobres no entorno, ou seja, Nepal, Índia, Sri Lanka, Bangladesh. Ou seja, esses trabalhadores da construção civil ganhavam em torno aí de $200, e com esses $200, além de ter que se manter no país, eles mandavam dinheiro para seus familiares em seus respectivos países, né? Calcula-se que 6.000 trabalhadores morreram nessas obras, porque tinham lá temperaturas de 50 graus centígrados. Né? Desses 6.000, 2.000 eram nepaleses, que inclusive quando morriam, jovens de 25, 26 anos, que até então eram saudáveis, né? Mas morreram do quê? Seja de insolação, seja de asfixia, enfim, as condições de trabalho eram muito degradantes. Tanto é que onde eles moravam, o chamado Asia Town, né? O Asia Town, ele era distante ali daqueles belos prédios que foram construídos ao longo aí desses 12 anos. Ou seja, desde quando foi eleita o país sede em 2010, o que dizem os moradores locais? Que praticamente a cidade ali, costeira, né, na costa ali com o mar, simplesmente triplicou de tamanho. Então foi uma expansão de prédios, de construções, de estádios. Portanto, exigiu-se aí muita força de trabalho que só o país não teria condições de dar conta, né? E, obviamente, com condições de trabalho terríveis. Um país que é a metade do estado do Sergipe, que vive uma monarquia familiar, né? Ou seja, para quem é de esquerda, monarquia é coisa da Idade Média, né? Monarquia deveria ser uma coisa que já essa humanidade deveria ter superado há muito tempo, né? A gente está em pleno século XXI e convive
com essa desgraça chamada monarquia, que é lá do século X, XI, XII, e não é só aí do Catar, né? A mais famosa delas é do Reino Unido, depois tem outras, do Japão, Espanha, tem muita monarquia ainda. Vejam que a humanidade tem muitas tarefas ainda, portanto, políticas e sociais a serem cumpridas do ponto de vista da esquerda para varrer essa desgraça que você tem ainda presente. Mas, de qualquer maneira, voltando ao Catar, ali você tem lá uma monarquia familiar, tanto é que o pai, em 2013, renunciou para o filho dar continuidade aí às atividades, inclusive que tem a ver com essa Copa do Mundo, né, com esses preparativos todos, né, baseado nessa ultra exploração. Tanto é que jornalistas, youtubers que passam por lá vêm, né, relatam, tem vários vídeos aí na internet circulando, né? Um país que não só persegue, mas tem leis severas que chegam até a pena de morte contra gays, né? A mulher colocada numa situação subalterna e ainda se define para ela que tipo de roupa ela tem que usar. E vocês viram aí que na abertura do jogo, né? Só para vocês terem ideia, o estádio é para 60 mil torcedores. Tinha ali presente 57 mil, portanto foram aí 3 mil vagas que ficaram aí sem serem utilizadas, sem contar que quando deu intervalo, metade dos torcedores do Catar foram embora. É um país sem tradição no futebol mesmo, né? Ou seja, viram que estava perdendo, foram embora, né? País caríssimo, caríssimo. Tanto é, quando você vê um Galvão Bueno ou um Cafu falando que é muito caro lá, é sinal que é caro mesmo, né? São caras que têm muito dinheiro e estão falando aí que o país é caríssimo. Aliás, aquelas festas que são organizadas pós o jogo, né, os chamados fanfest, né, uma cerveja, no máximo eles podem ter 4, né, naquele lugar muito reservado, né, uma cerveja de meio litro, R$ 75. Portanto, esse é o país dessa Copa ultra elitista, cuja beleza é uma beleza de extrema ostentação, uma beleza nababesca, e obviamente quem construiu aquilo vive em condições completamente diferentes. Isso sempre foi assim, né? Nas outras Copas do Mundo, em termos de construção, mas, que nem eu falei, nessa chegou às raias de violações de direitos humanos, assim, de forma terrível, com trabalho voltado para a escravização, né? Bom, isso é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu quero destacar é o nosso aqui, a nossa situação diante disso. Ou seja, diante disso, até como cara que quem aprecia futebol, né, me vejo numa situação muito desconfortável. Como é que vai pensar torcer, por exemplo, uma seleção brasileira, onde você teve e tem um Neymar que foi cabo eleitoral do Bolsonaro. Ele que, segundo consta, estava enrolado aí com imposto de renda, né? E corre aí na Rádio Peão que o Bolsonaro deu lá seu jeitinho também, né? Pôs lá seu dedinho, né? E é bom lembrar que, na verdade, o próprio Bolsonaro já, desde o ano passado, já tinha feito coisas terríveis. Basta ver aí com a Copa América, né? A Colômbia tinha declinado da Copa América, a Argentina também não aceitou, e vai o Bolsonaro simplesmente põe a Copa América ainda com a Covid-19 correndo solta, né? Aliás, ele deveria chamar o Messi para dar um grande abraço, né? Porque, afinal de contas, não ia acontecer a Copa América, ou seja, o Messi ia chegar nessa Copa do Mundo ainda sob aquela pressão de nunca ter ganhado um título, né? Porque Neymar já ganhou Copa América do Brasil, Cristiano Ronaldo já ganhou Copa Europeia, né? Quem não tinha ganhado nada até então era o Messi, né? Mas graças ao Bolsonaro que trouxe para cá a Copa América, né? A Argentina agora é campeã, então Bolsonaro deveria tirar uma bela foto com o Messi, né? Mas isso ainda é pequeno, não é nada, né?
o que importa é o seguinte: vocês viram que o Bolsonaro, ao perder a eleição, agora ele vive encastelado ali no Palácio da Alvorada, em silêncio. Aliás, melhor até que fique lá em silêncio, né? Deve estar lá só alimentando a ema com cloroquina, né? Então, que fique por lá mesmo. Mas, ao mesmo tempo, o que acontece? Ele, de alguma maneira, ele está querendo criar mecanismos para apoiar aí esses bolsonaristas fanáticos, golpistas, né? Só que, ao mesmo tempo, ele está aí, tem medo do Supremo Tribunal Federal, né? Tanto é que saiu uma notinha pequena aí no jornal que revela isso, né? Então, vejam, se a seleção for campeã, vocês sabem que todo mundo vai para Brasília de avião e vai lá. A primeira coisa que se faz é a festa, vão lá cumprimentar o presidente. Qual é o sentimento de vocês? Né? E veja, eu que sou de esquerda, eu queria ver uma coisa dessa. Eu quero que esse presidente, que está em final de mandato, né, que segundo consta entrou em depressão, e ainda bem, porque isso é pouco para ele, né? Eu quero que ele fique numa situação do jeito que está mesmo. Né? Não quero ver a alegria dele. Não quero ver, porque um cara que não foi capaz de ter um mínimo de sensibilidade com mais de 700 mil vítimas da Covid, o cara que deu risada, né, não merece nenhum respeito. Né? Então, é esse sentimento dividido que eu sinto, talvez outros sintam, né? Ainda mais para quem é de esquerda. Aliás, só para fazer aqui um paralelo, gente, lá na década de 70, né, na Copa de 70, quando você tinha os militantes de esquerda na clandestinidade, muitos também decidiram, não vamos torcer para a seleção. Mas eu já vi, assim, depoimentos, né, de militantes que depois que começa o jogo, meio que o coração amolece. Afinal, ainda mais naquela Copa do Mundo, que você tinha na seleção brasileira 5 camisas 10 de clubes, né? Coisa inédita, né? Ou seja, Pelé, camisa 10 do Santos, Rivelino, camisa 10 do Corinthians, Gerson, camisa 10 do São Paulo, Jairzinho, camisa 10 do Botafogo, Tostão, camisa 10 do Cruzeiro. Então, quando você vê esse pessoal em campo, você fica encantado, ainda mais quem aprecia futebol, né? Então, é um pouco disso também, embora, diferentemente daquela época onde os jogadores estavam no país, vai começar a Copa do Mundo e a maioria dos brasileiros não conhece a maioria dos jogadores que vão jogar pelo Brasil, né? Porque eles vão embora muito cedo, né? A não ser que tenha aqueles garotos ou aqueles adultos que acompanham o futebol europeu, assistem muito futebol europeu, caso contrário, muita gente que você vai ver por aí, você nem sabe quem é. Então, não é aquela ligação como já foi no passado, né? Mas vejam, futebol é uma grande paixão. Quem gosta, quem aprecia, é difícil, né? É uma situação muito complicada. Vejam vocês que, mesmo o pessoal lá do Catar, aqueles trabalhadores estrangeiros que estão lá no Asia Town, né? Naquele bairro afastado, a maioria deles estão vestindo o quê? Camisas do Brasil, porque é o grande campeão, e também camisas da Argentina, em função do Messi. Veja que não estão utilizando camisas da Alemanha, que tem mais títulos do que a Argentina. Mas, de qualquer maneira, o que temos que aqui enfatizar é que, independente de se a pessoa gosta ou não de futebol, se aprecia ou não futebol, se vai torcer para essa seleção, né, onde está o Neymar, né, que, portanto, é amado pela garotada, mas também, ao mesmo tempo, odiado por muita gente de esquerda, né, ainda mais se não for santista aí, que não liga para ele mesmo, né, o que importa para nós é que a gente não pode deixar de lado essas questões primordiais para nós, que é acompanhar, sim, o que está sendo feito, o que vai sair desse governo de transição, né? Como é que vai ser tratada a questão para os pobres de combater a miséria, porque essa é a lógica distributivista do PT, ou seja, a gente tem que entender o PT pelo aquilo que ele é, não adianta querer exigir do PT aquilo que ele nunca foi, né?
e, portanto, enquanto isso, né, aproveitar cada grupo à sua maneira, cada militante à sua maneira, aí, com a sua organização, com seus grupos, né, continuar nas suas batalhas. Afinal de contas, está sendo varrido essa presidência atual, que não é qualquer coisa, que nem eu falei no começo, ganhamos apertados. O cara conseguiu 58 milhões de votos. Não quer dizer que são 58 milhões de bolsonaristas. Não são. Né? E é isso que a gente tem que analisar. E o próximo vídeo que eu for fazer sobre Brasil, eu vou analisar exatamente isso. Não obstante, no dia da abertura da Copa do Mundo, ou seja, dia da consciência negra aqui no Brasil, vale lembrar que o Equador, que fez a partida de abertura, dos jogadores titulares, 9 eram negros, apenas 2 brancos. E quando você olhava lá para a torcida, simplesmente você não via nenhum negro. Interessante observar que o Equador, quando ele só escalava para seu time brancos, ele nunca conseguiu chegar à Copa do Mundo. Né? Somente quando, obviamente, resolveu chamar os melhores do seu país, que obviamente incluía jogadores negros. E assim também foi a França. Somente quando a França decidiu mesclar, colocar pessoas independente da sua origem étnica como os melhores jogadores, ela foi campeã ali na geração do Zidane. Tá? Bom, é isso. A gente se vê aí no próximo vídeo. Não esqueça de dar um joinha, né, aqui no vídeo para ajudar aí no canal crescer. Escreva seu comentário, compartilhe e até o próximo vídeo.